Pessoal, começando essa terceira dica, que é até um desdobramento da segunda dica, nós vamos tratar da estrutura da peça, tá? Detalhe, estrutura da peça de ação de controle de constitucionalidade. Então o que acontece? A ação de controle de constitucionalidade, essa estrutura, vai servir para todas elas, ou seja, ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, ADIO ou ADO, que é o que? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADPF, a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Tá? Essa estruturação já dá para você fazer 1, 2, 3, 4, 5 peças. Uma estrutura, tá? Esqueleto. Então o que acontece? Claro que dependendo da adaptação você vai usar para as outras peças. Porque essa é a ação de controle de constitucionalidade, é uma ação de controle abstrato, tá? Porque é em tese, e controle concentrado. Controle concentrado, por quê? Porque só o STF decide. Sendo só o STF que decide, ficou fácil. Porque lá no nosso endereçamento vai estar só o ministro. Ou seja, excelentíssimo senhor ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, para essas peças que eu falei, ADI, ADC, ADO, ADPF, tá? Todas vai ter o quê? Vai repetir, vai ser sempre endereçado por ministro presidente do STF. Por quê? Porque é uma ação de controle abstrato, em tese, tá? Eu já tenho outros vídeos falando a diferença de controle abstrato e controle difuso. Difuso por quê? Porque qualquer um pode julgar. Controle difuso. O juiz de direito pode julgar, o juiz federal pode julgar, o Tribunal de Justiça pode julgar, o TRF, Tribunal Regional Federal, pode julgar, o Superior Tribunal de Justiça pode julgar. Controle difuso. Agora, ação de controle de constitucionalidade, só o STF, por isso que é concentrado, abstrato, porque é em tese. Um exemplo de controle difuso: o meu vizinho botou uma calha no quintal e está caindo água no meu quintal. Pô, controle difuso, o juiz de direito vai resolver isso. Tá ok? Eu, cidadão, pessoa física, contra o Detran, autarquia estadual. Pô, eu vou lá, vou promover uma ação na vara de fazenda pública. Por exemplo, controle difuso. Agora, se tratando de controle de constitucionalidade, de uma norma que vai entrar no nosso sistema, né? No nosso sistema normativo, e que essa lei, que foi o juiz, o governador ou o presidente, né, sancionou, prejudicando uma categoria, aí já é diferente. Por que isso? Porque você vai pegar a peça, o caso, ele já vai te dar alguns apontamentos. O Estado XYZ editou uma norma, ou criou uma norma. Ele criou uma norma, tá? Advogado júnior, Tício contratado como advogado júnior, pô, cara, precisa de advogado? Já tem que lembrar do legitimado especial. O legitimado, artigo 103. O legitimado especial precisa de advogado. É diferente do legitimado universal, tá? Ou autor neutro, dependendo da doutrina que você pegar. Você pode encontrar também legitimado especial ou autor interessado. Ainda tem essa. Isso para a questão discursiva é importante. O autor interessado, você não sabe o que é, não vai responder a questão. Autor interessado é a mesma coisa que legitimado especial. Os autores neutros previstos na Constituição. Aí você não sabe, você não consegue desenvolver a questão objetiva. Autor neutro é a mesma coisa que legitimado universal. Isso aí já é questão objetiva. Eu já estou entrando na série da questão objetiva. Voltando aqui
para a peça, para nossa estruturação da peça. Então está aqui, o caso já me deu aqui os apontamentos, a competência do juízo, como eu sei que algum estado, né, no caso aqui, desse caso aqui, editou uma norma, competência do juízo, Supremo Tribunal Federal, ação de controle de constitucionalidade, legitimidade ativa, a Confederação Nacional do Comércio, tá? Como precisa de advogado legitimado especial, afronta a Constituição da República Federativa do Brasil, afrontando a Constituição, ação direta de constitucionalidade. Vou mover uma ação aqui, no caso, ação direta de inconstitucionalidade, tá? Legitimado passivo, no caso é o Estado, através da Assembleia Legislativa, né, que criou essa lei, o governador sancionou, vou chamar os dois, tá, no desenrolar da peça aqui. Então tá, o caso está aqui, já me deu alguns apontamentos para fazer a peça. Como se trata de uma ação de controle de constitucionalidade, essa estrutura, né, da peça vai servir para ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação de arguição de descumprimento do preceito legal, que é a ADPF, e ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tá? Só o Procurador-Geral que move, ok? Procurador-Geral da República que move. Essa é uma exceção mesmo cair, enfim. O que é importante, como eu falei lá da dica 2, tem coisas que vai se repetir. No caso da ação de controle de constitucionalidade, vai ser sempre excelentíssimo senhor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Para ações de controle de constitucionalidade, ação de controle concentrado, tá? Concentrado onde? No STF, tá? Então, o que vai se repetir sempre? Aqui, Confederação Nacional, que é o legitimado ativo, vai variar, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica. Sendo pessoa jurídica de direito privado, CNPJ. Se fosse pessoa física, é o CPF, ok? Aí tá lá no artigo 319 do CPC, união estável, profissão, enfim. Aí vem aqui, no caso da pessoa jurídica, tá? Direito privado, CNPJ, com sede, tá? Ok? Podendo ser aqui também, no caso que poderia ser um partido político, enfim. Pessoa jurídica de direito privado, CNPJ, com sede, aí tá aqui rua, cidade e tal. O que vai sempre se repetir? Tá até em verde aqui, ó. Segundo o artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Civil, por seu advogado infracionado, conforme a procuração anexa, com escritório, pontinho, 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 endereço para fins do artigo 77, inciso 5 do Código de Processo Civil, receber citações, intimações e demais documentos de praxe, vem perante Vossa Excelência propor a presente. Aqui vai mudar, a ação vai mudar. Aí depois vem, com fundamento no artigo, vai mudar, dependendo da sua fundamentação do que está pedindo, tá? Da Constituição Federal, bem como nos artigos, também vai mudar, porque vai mudar a lei, né? Então tem uma ação direta de inconstitucionalidade. Aí eu coloquei aqui 102, inciso 1, nesse caso aqui desse exercício, é ação direta de inconstitucionalidade. Mas a sua peça, né, pode mudar, mas isso que está em verde aqui vai continuar. Em face de lei do Estado, no caso que editou uma lei, vai mudar. Aqui, ó, em face vai continuar. O que vai continuar? Finalizando aqui, ó, conforme especificará ao longo desta petição, nos termos e motivos que passa a expor. Ou seja, o que está em verde aqui, vou fazer em todas as peças. Isso aqui para mim é música. Isso aqui não vai mudar. Isso aqui, inclusive até para outras peças, isso aqui não vai mudar. Segundo o artigo 319, inciso 2 do Código de Processo Civil, por seu advogado, isso não vai mudar. O que vai mudar aqui é o legitimado ativo, pode ser pessoa física ou jurídica, tá? O nome da ação vai mudar, entendeu? E para quem eu estou em face de, né? Contra quem em face de, no caso aqui é uma lei do Estado, enfim, a Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador, vou chamar os dois, tá ok? Aí vem, no caso, como se trata de uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? Uma ação de constitucionalidade,
né? Nesse caso aqui é uma ação direta de inconstitucionalidade, o que acontece? Eu prefiro botar objeto da ação, tá? Mas numa ação, se não for uma ação de constitucionalidade, você pode botar dos fatos, tá? Eu prefiro botar do objeto da ação, tá? Aí eu vou fazer que é, entre aspas, os fatos. Na verdade, né, é os fatos. Eu vou aqui fazer vou fazer aqui sintetizar o que eu li aqui, né, que o caso me deu. Eu vou sintetizar aqui, tá? Por motivo que eu entrei com uma ação, tá ok? Então eu venho dizendo aqui por que eu vou entrar com uma ação, né? Eu vou, com as minhas palavras, sintetizar aqui o que está no caso, tá? No caso que foi me dado para fazer a peça. Vou colocar minhas palavras e dizer o porquê que eu estou movendo essa ação direta de inconstitucionalidade, tá? Beleza. Aí depois do objeto da ação, eu venho com o quê? Da pertinência temática. Algumas literaturas, doutrinas, você vai encontrar o quê? Preliminar de pertinência temática, né? E vai até variar, você vai encontrar aqui da legitimidade especial. Aí o detalhe é o seguinte, o importante que você tem que ter consciência é que se você usar da pertinência temática, eu vou usar até a prova. Não adianta você copiar da pertinência temática, do legitimado especial. Aí em outra peça, da preliminar de pertinência temática. Pô, aí tem um detalhe. Quando eu falo que é música, para os meus ouvidos, eu já tenho que estar na massa do sangue aqui, na hemácia aqui. Ó. Tem que estar na hemácia. Segundo o artigo 319, isso aqui eu não vou mudar. Eu só vou mudar aqui a peça, legitimado, né? Ativo, tá? Aqui, ó, do objeto da ação ou dos fatos. Você escolhe. Eu vou botar no caso de ação de controle de finalidade, tá? As ações de controle. Eu vou botar aqui do objeto da ação, tá? Se quiser usar dos fatos, importante que você use até a prova. Não adianta, cada cópia que você faz, você usa porque eu li e mudou aqui. Não, você tem que fazer algo que seja repetitivo, que fique na massa do sangue, tá? Depois da pertinência temática, vem o quê? Dos fundamentos. Se fosse uma outra peça, seria aqui, do direito, tá? Então, dos fundamentos. O importante quando você faz muita cópia, vai treinando, é que você vai sabendo as locuções verbais que fazem as conexões. Aqui, ó. Em primeiro lugar, é garantido pelo artigo, já cito o que? A Constituição. Não citei a lei. Primeiro eu cito o que? A Constituição. Depois a lei infraconstitucional. Tá? Aí vem aqui artigo 5º, inciso 22, tá? Direito de propriedade, que o caso está me pedindo. Tá? Aí, no outro parágrafo, como é que eu faço a conexão? Por outro lado, quer dizer, então essas palavras, essas conexões, locuções verbais, você vai, para você encaixar. Não estou acostumado a escrever, eu não sei como é que eu faço. Aí que tá. Se você está treinando só a cópia, você vai se ligar. Por outro lado, rege o artigo 22, inciso 1 da Constituição, ou seja, competência privativa. Então, o que acontece? Aqui eu falo de direito de propriedade. Aqui eu já falo da competência privativa. Até para a resolução das questões objetivas, me ajuda. Beleza? Lembrando das conexões. Em primeiro lugar, princípios constitucionais. Por outro lado, aí já vou adentrando no artigo 5º ali, no artigo 22 da competência. Esse é um detalhe. Vamos lá? 3, né? 4. Aqui também é importante. Por que é importante? Eu tenho já gravado falando sobre isso. A confusão. Aqui, ó. Tratando de ação de controle de constitucionalidade, você sempre vai ter que colocar uma liminar. Por que eu gosto de usar esse termo liminar? Aí que está o detalhe. Tutela de urgência. Liminar é tutela de urgência. Beleza. Tutela de urgência é gênero. Tutela de urgência pode ser antecipativa ou pode ser cautelar. Tutela de urgência cautelar, você quer garantir um direito. Né? Por exemplo, se a tua demanda, um exemplo hipotético, é um carro, você vai entrar com uma tutela de urgência cautelar para que aquele carro ali, o juiz
coloca aquele carro ali para alugar, para alguém ser um depositário fiel, alguém cuidar daquele bem material ali, porque se demorar o processo até o final, o carro pode estar deteriorado, ou o barco, o que seja, ou o imóvel. Vou entrar com uma tutela de urgência cautelar, pedindo para o juiz que eu possa alugar o imóvel e o dinheiro seja depositado em juízo, enfim, que aquele imóvel seja pagar luz, não deteriore. Agora, uma tutela de urgência antecipativa já é diferente. Entendeu? Por quê? Porque você não vai esperar o processo todo chegar ao final para você ganhar a causa. Você quer entrar o quê? Que o juiz antecipe a decisão. Isso é muito familiar nas ações contra plano de saúde. Você quer que opere agora, já, ontem. Então você vai entrar o quê? Com uma tutela de urgência antecipada. Então, se você tem dúvida se é tutela de urgência cautelar, se é tutela de urgência antecipativa, o que você faz? Inciso 4, dá liminar. Porque de repente você pode botar aqui, ó, da medida cautelar e não é cautelar. Aí tá o detalhe. Você tem que botar então, para ficar mais fácil, da liminar. Colocou aqui, ó, da liminar, tá tranquilo. Só que tem outro detalhe. Se você colocou da liminar ou da tutela de urgência, o importante é que você repita sempre a mesma estrutura para chegar lá no dia da prova, na segunda fase, já está na massa do sangue. Eu escrevo liminar, eu escrevo cautelar. Não, você já tem que estar na segunda fase sabendo o que você vai fazer. Só que tem um detalhe. Toda tutela de urgência tem duas situações que você não pode escapar. Primeiro, você vai ter que colocar o FBI, fumo bonis iuris, tá? Não tem jeito. E o PM, perigo e mora. Você vai ter que contextualizar e colocar. No nosso caso aqui, que a estrutura da peça é de ação de controle de constitucionalidade, fica fácil, porque ela diz lá na própria lei dela, ela fala no artigo 10 da medida cautelar lá. Então você vai citar lá o artigo 10, nos termos do artigo 10 da lei 9.868. Você também vai citar também o fundamento no artigo 102, inciso 1, a linha P da Constituição, né, que vai falar também sobre isso. Então são coisas que você tem, vai fazendo cópia, vai sendo repetitivo, você vai logo se atentar, ok? Então, o importante também, eu não sei se eu falei, mas vou falar agora, ainda dá tempo. Não, vou deixar para o final. Olha só, dos pedidos, tá? Importante é que na fundamentação, né, tudo que você colocar, você tem que provar, que a gente chama de fundamentar. Então, se eu estou falando aqui de medida da liminar, né, ou tutela de urgência, você vai escolher, eu tenho que botar aqui, ó, artigo 10, parágrafo 1º, ou seja, tudo tem que ser fundamentado. Tudo que eu falar, eu tenho que provar aonde que está. Se eu estou falando aqui da competência privativa da União, porque a competência privativa da União, o Estado não tem competência. Aonde que está isso? Artigo 22, inciso 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. Não vai ter jeito. O que você escrever aqui, tu tem que provar. Que a gente chama de fundamentar. Beleza? Então tá. Dos pedidos, os pedidos, eles fazem referência, né, da fundamentação. Se você na fundamentação, aqui ó, pedidos, se você na fundamentação falou tutela de urgência, vai estar aqui, ó, seja deferida a medida cautelar, ou a medida de urgência, ou a liminar, tu vai ter que citar aqui nos pedidos aqui, ok? E fundamentar. Além de você falar, ó, seja deferida a medida, você vai ter que botar aqui artigo 22, inciso 1 da competência privativa, que é a lei por violação, tal, conforme artigo 10 da lei 9. Você vai ter tudo que você escrever lá na fundamentação, você tem que botar o artigo que você está se embasando. Isso é óbvio ululante, que vai replicar nos pedidos. Na fundamentação, se você falou, a competência da União, baseado em quê? Tem que chamar o advogado-geral da União. Aonde que você viu isso? Então, aqui está. Seja determinada a intimação dos responsáveis pela edição, conforme o quê?
Artigo 6º da Lei número 9.9868, de 99. Seja citado o advogado-geral da União, com base aonde? Artigo 8º da Lei 9868, tá? E o prazo de 15 dias. Também aqui, ó, artigo 103, parágrafo 1 da Constituição. Então, quer dizer, você vai sempre, se tiver na Constituição, vai citar a Constituição e depois a lei específica. Isso é ponto pacífico, tá? Seja ouvido o Procurador-Geral da República após a manifestação do AGU no prazo de 15 dias, conforme artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 8º da Lei 9.868, 99. Ao final, que é o que eu quero, seja confirmada a liminar deferida, declarando inconstitucional a lei editada pelo Estado, porque é isso que eu quero. Eu quero que a lei perca a sua eficácia. Então eu tenho que citar aqui nos pedidos. Ok? O que está em verde é o que vai sempre repetir em qualquer peça. Valor da causa de acordo com o artigo 291 do Código de Processo Civil de 2015. Ou valor da causa de acordo com o artigo 319, inciso 5 do Código de Processo Civil de 2015. São coisas que vai sempre repetir. Termos em que pede deferimento, local e data, tá? Advogado OAB. Isso aqui que está em verde vai sempre se repetir, tá? No caso, ação de controle de constitucionalidade, nós temos algumas peculiaridades, como a pertinência temática, tá? Ou legitimado especial. Ah, mas o legitimado especial eu tenho que ter advogado. Por isso que no caso aqui, vem dizendo aqui, advogado, aqui ó, contratado como advogado, você já sabe, cara. O próprio texto vai te indicar. Mas é de bom tom você demonstrar conhecimento. Por quê? Porque o legitimado universal, ele não precisa de advogado, tá? Não precisa demonstrar a pertinência temática. O legitimado universal, ou autor de neutros, tá? Vamos lembrar. Só que aí eu demonstro, mesmo, eu faço até um texto aqui, ó, mesmo se tratando de um legitimado universal e não precisar demonstrar a pertinência temática, o autor, segundo o artigo 103, eu cito a Constituição, eu mostro que eu sei a diferença entre legitimado especial e legitimado universal, tá? Legitimado especial, ou autor interessado, precisa de advogado e tem que demonstrar a pertinência temática. Ok? Para finalizar, essa dica, virou até, né? A dica geralmente é no máximo 10 minutos. O que você tem que fazer? Você tem que baixar as pautas, né? Que no dia da prova é essa aqui, ó. Linha 1, a linha até 150. Aqui, ó, 150. Então você tem que baixar. No meu caso aqui, eu baixei e encadernei aqui. Aí depois começa de novo. Por quê? Se você treinar em folha de caderno, sem pauta, você pode se perder. Ah, você tem que escrever lá. Começou a peça, escreveu lá. Você vai ter que escrever na peça lá, pular 10 linhas, tá? Pular 10 linhas. Aqui, ó. Vem aqui o caso aqui, do objeto da ação. Pô, eu tenho que fazer o quê? Pular uma linha aqui. Mas vai dar, porque na hora, se você não treinou, então você tem que baixar, tá? As 150 linhas, que é o que o exame da segunda fase vai te dar. 150 você tem que treinar. Essa aqui eu parei 108, tá? Ainda tinha uma gordurinha aí para chegar no 150, ok? Então o que acontece? É claro que minha letra aqui tem que melhorar, óbvio. Isso aqui é o primeiro que eu fiz aqui para mostrar como é que é. Mata a cobra, mostra o pau, não tem jeito. Então tá aqui. A gente fica meio assim apreensivo, mas se você começar a treinar, começar a fazer, vai ficar mais tranquilo. Então aqui eu pulei uma linha do objeto da ação, que seria dos fatos em outra peça, da pertinência temática, que é exclusiva das ações de controle de constitucionalidade, dos fundamentos ou do direito, tá? Isso pode variar, tá? Aí vai colocando aqui, pula uma linha, da tutela de urgência, no caso, eu prefiro botar da medida liminar, tá? Ou da liminar, tá? Se você está em dúvida, se você não sabe a diferença entre tutela de urgência cautelar antecipada, da liminar. Importante que você vai ter que colocar fumus boniuris, né? Que é a fumaça do bom direito, e periculum in mora, né? O perigo da demora, ok? E os pedidos aqui, enfim, deu aqui, ó, 109.
Então, eu já tenho que treinar. Por quê? Porque quando chegar no dia da prova, eu não vou pegar a folha de rascunho. Eu já vou para a final. Lembrando que essa primeira cópia que eu fiz é de um livro aqui. Só que aqui, como eu falei, aqui ó, artigo 10, parágrafo 1º da Constituição Federal, errado. Ele quis dizer o seguinte, que é o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 9.868. Quando eu falo que, fazer cópia, tudo bem, né? Parece até ser um pensamento raso, simplista, fazer cópia. Não, mas na verdade há uma pesquisa. Porque aqui você vai tirar a competência, né? Você vai tirar aqui, ó, o direito da propriedade, tá? Você vai tirar aqui algumas coisas que vai exigir de você uma pesquisa. Então não é tão copiar por copiar. Não é copiar por copiar. Por que ele botou esse artigo aqui? Por que ele botou assim? Eu tenho que fazer o cara crachar. Eu tenho que estar aqui, ó, com vadimeco aqui, como está aberto aqui, para ver a veracidade aqui da fundamentação. É o caso das pessoas copiar a peça da internet. Vou copiar da... Pô, só que toma cuidado, cara. Entendeu? Porque não está atualizado. E há essas viagens aqui, a fundamentação. E esse livro aqui é desse ano, hein? Finalzinho aí, 2019. Finalzinho aí. Não é livro passado, não. 2017, 2015, não. 2019. Chegou aqui em casa, aqui no correio. Então, vou até mandar para lá, né? Para eles atualizarem as novas edições. Que está com erro aqui, vou tirar foto e tal, né? Escanear aqui, tá errado. Ele quis dizer tal artigo, botou esse. Então aqui, você vê que na cópia, tá? Você tem aqui, você vai tratar aqui da competência da União. Você vai tratar aqui dos princípios constitucionais, tá? Se você botou um princípio constitucional da sua fundamentação, é sucesso. Beleza? Ficou muito grande aí essa dica número 3, mas tá valendo.